Já pararam para pensar que a mídia e os meios de comunicação em massa têm papéis fundamentais e cruciais na nossa sociedade? E que eles acabam influenciando nos tipos de conteúdos que nós consumimos? Se você nunca ouviu falar da teoria funcionalista, vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre ela. E para dar um rápido contexto, essa teoria foi criada lá no século XX e fala que a mídia e os meios de comunicação em massa têm funções positivas e negativas na nossa sociedade. Só que eu ficar só falando aqui, gente, não vai ficar bacana, né? Então vamos ver com exemplos reais e atuais e com atuações dignas de Oscar todas as funções da teoria funcionalista. Função número 1, articulação das partes como um todo. E qual que é a ideia aqui? Os meios de comunicação em massa reúnem as informações e os conteúdos em um único lugar, né? Concentram, tá tudo junto, muito apertadinho, e aí depois elas espalham para várias pessoas em diferentes lugares, de diferentes regiões, não importa onde é que estejam. Então vamos pensar assim, numa mesa de sinuca. As bolinhas coloridas juntas são as informações e os conteúdos, e a bolinha branca são os meios de comunicação em massa. Quando a bolinha branca atinge as bolinhas coloridas se espalham. Ou seja, a informação é espalhada, propagada para várias pessoas. Função número 2, vigilância sobre o meio. E essa aqui é tranquila de entender, gente. Basicamente é o seguinte: tem coisa errada rolando, a mídia vai lá e denuncia. Quem nunca viu o nosso querido amigo Datena pedindo imagens para o comandante Hamilton sobre o ocorrido? Ou com o lance da ex-primeira-dama com as joias, onde a mídia começou a propagar e divulgar bastante a informação. Então, basicamente é o seguinte: tem coisa errada rolando, a gente vai lá e dá uma de X9. Função número 3, transmissão da herança social. E eu duvido ninguém conhecer essa aqui, gente. Basicamente, qual que é a ideia? A mídia passa para as próximas gerações as nossas heranças, os nossos legados e tradições. E a gente tem muito exemplo disso. A gente tem a série Cidade Invisível na Netflix, que fala sobre o folclore brasileiro. A gente tem séries e documentários que falam sobre a história do Brasil no futebol. Enfim, é maneira de fazer a gente lembrar a nossa história. Só que um adendo, tem que lembrar que isso é tanto positivo quanto negativo, porque a gente sabe que tem umas produções internacionais que fazem uns estereótipos do nosso querido Brasil. Essas são só algumas funções da teoria funcionalista. No nosso próximo vídeo a gente vai trazer as últimas funções para vocês entenderem tudo bonitinho sobre a teoria. Mas antes de mais nada, gente, me digam aí nos comentários. Qual função você mais gostou, achou interessante, o que você nunca tinha parado para pensar, mas que acontece bastante? Valeu e até a próxima! Bora para a parte 2 da teoria funcionalista e relaxa. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não faz a mínima ideia do que eu estou falando, relaxa. É basicamente uma teoria que fala que a mídia e os meios de comunicação em massa têm funções positivas e negativas na nossa sociedade. No primeiro vídeo eu falei das 3 primeiras funções. Agora a gente vai ver as últimas funções dessa grande teoria da comunicação. Bora lá? Número 4, atribuição dos status sociais. E qual que é a ideia aqui, gente? Basicamente, a mídia vai falar para você o que é importante você consumir, mesmo você querendo ou não. Por exemplo, você pode não gostar de BBB, pode achar o programa inútil, uma porcaria, enfim, beleza. Mas, cara, é impossível você não ter ficado sabendo o que rolou com o Guimê e com o Sapato. Por quê? Porque a mídia não parava de falar sobre esse assunto. Ficou o quê? Uma semana só falando sobre o ocorrido. E é isso que acontece. Você pode não consumir, pode não fazer parte da sua bolha, mas em algum momento você vai ficar sabendo sobre o que rolou. Função número 5, reforço das normas sociais. E qual que é a ideia aqui, gente? Quem nunca viu aquele blogueirinho, aquela blogueirinha que fez aquele procedimento estético para se encaixar no padrão de beleza? Aí você foi lá, deu uma curtida, aí aparece uma outra blogueira que também fez procedimento, aí você também deu uma curtida, aí aparece outro blogueiro e por aí vai. Aí seu vídeo vira basicamente blogueiros que fizeram procedimentos estéticos. A função fala que a mídia vai te mandar o mesmo tipo de conteúdo para você consumir, para que no seu inconsciente ou no seu consciente você entenda que esse é o padrão que você precisa seguir para ser uma boa pessoa, para se encaixar no padrão de beleza, ignorando a diversidade de pessoas e conteúdos que existe por aí. E por último, temos a disfunção ou a função narcotizante, gente. E aqui é o seguinte, basicamente a mídia vai te bombardear de informações sobre um mesmo assunto, que em um momento você meio que vai ficar cansado dele, vai ficar sem emoção, sem sentimentos por aquele assunto. Por exemplo, a gente teve um conflito na Ucrânia, né, que, porra, no começo a gente falou, caralho, tá tendo terceira guerra mundial, o que que eu vou fazer? Aí eu vou pra guerra, eu não vou, tem gente morrendo, tá tendo conflito, eu não tava esperando por isso, e pá, tava todo mundo ansioso, nervoso nas primeiras semanas. Só que a mídia foi falando toda hora sobre esse assunto que a gente meio que cansou, saturou. E hoje, quando a gente fala sobre o conflito na Ucrânia, a gente fala, ai gente, sério, conflito na Ucrânia, 2023 já, vamos mudar o roteiro? Então, é por isso a gente é bombardeado de tanta informação que a gente se cansa. E essas foram todas as funções da teoria funcionalista.
Agora diz uma coisa para mim, gente. Vocês concordam com essa teoria? Vocês realmente acham que a mídia e os meios de comunicação têm esse poder de influência positiva e negativa na nossa sociedade? Ou isso é só uma ladainha dos autores? Diz aí para mim também qual função você mais curtiu da teoria. E para ficar sabendo mais dessa teoria e de muitas outras teorias da comunicação, segue o nosso TikTok e também segue o nosso Instagram. A gente está toda semana trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. Valeu e até a próxima! Arrume-se comigo, versão teoria funcionalista, parte 1. Oi, gente! Vamos começar pela função 1? Bom, as mídias, elas seriam responsáveis por integrar todas as instituições sociais, recebendo e distribuindo as informações entre as instituições, facilitando o diálogo e a cooperação. Bem simples, né? Pensando nisso, escolhi um look integrador, um estilo mais a gênero e afins. Mas aí, recebendo essas informações, para quem ficaria o papel de filtrar elas? Vem comigo para o look da função 2. Na função 2, vemos que as responsáveis por vigiar as instituições são as próprias mídias. Elas expõem os fatos e denunciam quando vem algo que pode ameaçar a democracia. Aí, nessa função, apostei nesse look vigilante, mais discreto. Então, resumindo, na função 1, as mídias recebem e distribuem as informações. E na 2, fica mais no papel de denunciar, beleza? Buckethead, cintura baixa e maximalismo? Quem poderia imaginar que a loucura dos anos 2000 voltariam? Isso mesmo, apesar do Y2K não ser mais uma novidade, a função de herança social e transmissão de costumes projetada por Laswell precede toda essa rotatividade observada nesse movimento. A mídia ela transmite os costumes e práticas entre as várias gerações e continua alimentando e mantendo esse sistema comunicativo. Não é à toa que a gente vê vários elementos voltando à moda. Às vezes eles vêm na sua essência, às vezes é paginado, porém sempre resgatando a herança social e lembrando, tem que estar na mídia. Arrume-se comigo, versão teoria funcionalista, parte 2. Oi! A quarta função se chama conferir ganhar status e diz que a mídia tem o poder de definir o que é importante ou não em uma sociedade e de fazer aquilo que supostamente não é cair no esquecimento. Aí tem uma rotatividade, porque quem tá na mídia é importante só por estar na mídia. E como eu não quero cair no esquecimento, eu tô sempre muito ativa nas redes sociais pra todo mundo saber quem eu sou, né? Então a gente entra agora na função 5. Ela é intitulada de reforço das normas sociais. A sociedade ela costuma ter uma sequência de comportamentos, mas aí quem que seria responsável por reforçar a ideia de certo e errado dentro da sociedade? A resposta, segundo essa função, é a mídia. Esse reforço que a mídia faz cria um status forte para os comportamentos, que eles são tidos como verdade. É uma pegada de controle sobre o indivíduo, sabe? Então, se essa função fosse um look, eu ia apostar nesse mais certinho que eu tô. Qual que é a ideia que te passa, por exemplo, ao ver alguém vestido assim? Provavelmente essa ideia foi inspirada pela mídia. A disfunção narcotizante fala sobre como a informação excessiva de um assunto pode fazer com que as pessoas se sintam indiferentes e até frias em relação a ele. Quando uma notícia recebe muita atenção da mídia, as pessoas não tomam ações nem discutem mais sobre esse assunto, porque já estão sobrecarregadas. Isso foi o que aconteceu na época do Covid, que a gente se acostumou a ler notícias sobre o número de mortes e a gente nem se chocava mais. Quando a gente fala tanto de um assunto, ele acaba perdendo sua real mensagem, sua real essência. E essa exposição excessiva causa um efeito quase que de entorpecimento nas pessoas, assim como as drogas narcóticas, por isso o nome tem relação com isso. Exatamente como aconteceu na época do movimento de moda heroin chic, que romantizava a magreza e o uso de drogas.